Oi, gente, primeiramente, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de obrigação. E para começar a falar sobre esse assunto, eu escolhi um autor que é Carlos Roberto Gonçalves, que vai definir o que é obrigação. Então, de acordo com ele, obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor, que é o sujeito ativo, o cumprimento de determinada prestação, correspondente a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito de caráter transitório, ou seja, extingue-se pelo cumprimento, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. Então, o direito das obrigações nada mais é do que uma relação entre credores e devedores. Vai ser um conjunto de normas que vai reger a relação jurídica de ordem patrimonial. Vale lembrar que o direito civil das obrigações é muito importante, porque hoje em dia há muita relação de obrigação. Vai ser uma relação jurídica entre o credor e o devedor, onde eles vão ter uma relação pessoal. Por quê? A prestação é patrimonial, ou seja, é uma ação ou omissão da parte vinculada, que é o do devedor, tendo em vista a parte interessada, que é o credor. Então, o credor, ele vai exigir o cumprimento da obrigação. Bom dia, vou falar um pouco sobre a importância dos elementos da obrigação. Você consegue pensar em um único dia que não tenha realizado um contrato? Lembre-se que contrato não é somente aquele papel escrito cheio de formalidades entre contratante e contratado, ou seja, uma mera compra de uma bala no baleiro que fica na frente do colégio é tecnicamente um contratado de compra e venda de bem imóvel e fungível. Todos os contratados são baseados em ao menos uma das partes se comprometer a dar, fazer ou não fazer algo para a outra parte. Este comprometimento tem como fundamento justamente o direito às obrigações. Por outro lado, aprofundando ainda mais no tipo de contrato citado acima, pode-se ver uma obrigação do baleiro de dar a bala para o comprador e outra obrigação do comprador de dar um dinheiro para o baleiro. Este é apenas um exemplo de como os contratados e, por consequência, as obrigações estão em nosso cotidiano, mas poderíamos citar a obrigação do trabalhador chegar no horário e cumprir sua carga horária no trabalho, a obrigação de um motorista de ônibus cumprir sua trajetória, de o restaurante servir o prato pedido, dentre inúmeros outros. Percebe-se, assim, que o dito das obrigações está presente em inúmeros atos que todos nós praticamos durante todo o dia. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre os elementos subjetivos da obrigação. Eles são os sujeitos envolvidos na relação jurídico-obrigacional. Estes podem ser ativo quando beneficiários da obrigação, podendo ser eles pessoa natural ou jurídica, ou ainda um ente despersonalizado, a quem a prestação é devida, ou passivos, quando assume o dever de cumprir a obrigação, sob pena de responder com o seu patrimônio. Dito isso, constata-se que os sujeitos ativos ou credores, junto aos sujeitos passivos ou devedores, compõem os elementos subjetivos da obrigação. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os elementos objetivos da obrigação, que são a prestação, ou seja, a conduta humana, o ato de entregar algo, de fazer ou de não fazer. Então, nessas prestações, nós temos a prestação positiva, que são as obrigações de dar e as obrigações de fazer, e tem as obrigações negativas, que são a negativa, que é a obrigação de não fazer. Dentro da prestação positiva de dar, nós temos a obrigação de dar coisa certa, quando o objeto é determinado, e temos a obrigação de dar coisa incerta, quando o objeto é ao menos determinável no gênero e na quantidade. E a obrigação de fazer, ela pode ser fungível e infungível. Fungível é quando pode
outro terceiro pode fazer, não sendo a pessoa mesma contratada, e infugível é quando somente a pessoa contratada que deve ser feita. E por fim, a obrigação de não fazer, que é a obrigação negativa, ou seja, a abstinência convencionada entre as partes, ou seja, algo para não ser feito. Deste modo, tendo em vista o tema do projeto, a qual nós temos o Estado como sujeito passivo, o devedor, e o cidadão como credor, o sujeito ativo da obrigação. Então, perante os direitos sociais, para que tenha mais efetividade, o Estado, como sujeito devedor, ou seja, o sujeito passivo, ele deve ter uma maior atuação para que esses direitos sejam mais efetivos, para que o credor não venha buscar uma judicialização, ou seja, venha pedir o devedor, que é o Estado, que que tenha os seus direitos efetivos. Bom dia a todos. Bom, para finalizarmos esse trabalho, vou apenas trazer para nós aqui um caso, uma situação em que vamos analisar para interpretarmos quais são os elementos da obrigação dentro dele. Bom, no caso, vou pegar um direito social, para vermos. O direito social ele é dado a nós, como cidadãos, pelo Estado. Neste caso, o cidadão e o Estado, eles são credores e devedores da situação. E credores e devedores da situação são, como já foi dito, os elementos subjetivos da obrigação. Enquanto na prestação obrigacional, aquela prestação de dar, fazer, não fazer, que é o objeto da obrigação, este sim é conhecido como elemento objetivo da obrigação. Bom, espero ter dado uma esclarecida para vocês nesse caso, em que quando temos credores e devedores, temos elementos subjetivos. E quando temos o objeto da obrigação, a prestação obrigacional, este é um elemento objetivo da obrigação. Bom, obrigada e até a próxima.